postou inverdades, postou mentiras sobre Marielle Franco. E aí houve toda uma retratação, ela disse que se confundiu, então, bom, teve toda uma conversa. Só que aí a juíza não parou por aí. Olha essa postagem dela num grupo de WhatsApp. Ela disse o seguinte: voltando para casa e, porque vivemos em uma democracia, no rádio a única opção é a Voz do Brasil. Eis que se não, quando ouço que o Brasil é o primeiro em alguma coisa. Apuro os ouvidos e ouço a pérola. O Brasil é o primeiro país a ter uma professora portadora de síndrome de Down. Poxa, pensei, legal para os programas de inclusão social. Aí me perguntei, o que será que essa professora ensina a quem? Espere um momento que eu fui ali me matar e já volto, tá? Devia ter ido mesmo de verdade, com todo respeito à senhora desembargadora, nem sei se podemos dizer isso, mas com todo respeito. A senhora não deveria se matar não, mas deveria pelo menos se calar. O Brasil está nessa evolução. Por que uma professora, uma pessoa que tem um tipo de especial, um tipo de deficiência, não pode subir na vida, não pode ser alguém? E sabe de quem que ela estava falando? De Débora Seabra, que é aqui do Rio Grande do Norte. Débora Seabra é professora auxiliar numa escola particular aqui de Natal e ensina as crianças. E olha, essa desembargadora, e aí quando saiu nesse grupo de WhatsApp, o pessoal que saiu na Mídia, o Globo publicou essa publicação dessa juíza, dessa desembargadora, e outros, Anselmo Góes publicou também, e aí foi criando toda essa celeuma. Pois é, teve uma resposta sim, eu achei de uma fineza, ela foi muito fina, a professora Débora Seabra, aqui do Rio Grande do Norte, a professora com síndrome de Down, que é professora numa escola particular, professora auxiliar, escreveu um bilhete para essa tal desembargadora do Rio de Janeiro. O bilhete diz o seguinte: recado para a juíza Marília, não quero bater boca com você, só quero dizer que tenho síndrome de Down e sou professora auxiliar de crianças em uma escola de Natal RN. Trabalho à tarde todos os dias com minha equipe, que tem uma professora titular e uma outra auxiliar. Eu ensino muitas coisas para as crianças. A principal é que elas sejam educadas, tenham respeito pelas outras, aceitem as diferenças de cada uma, ajudem a quem precisa. Eu estudo o planejamento, participo das reuniões, eu dou opiniões, eu conto história para as crianças, eu ajudo nas atividades, eu vou para o parque com elas, acompanho as crianças nas aulas de inglês, música, educação física e mais um monte de coisas. O que eu acho mais importante de tudo isso é ensinar a incluir as crianças e todo mundo para acabar com o preconceito, porque é crime. Quem discrimina é criminoso. Débora Araújo Seabra de Moura. Pois é. Quem discrimina é criminoso, disse uma professora com síndrome de Down, uma verdade a uma desembargadora lá do Rio de Janeiro, que desde a semana passada está tentando aparecer. Eu acho que ela gostou, talvez, da mídia negativa que veio, né, com toda a questão, com as mentiras que ela colocou no Facebook sobre a vereadora que foi morta. E aqui não é um discurso político, ninguém está falando de política, está falando de ser humano. Hoje, no Dia Mundial da Felicidade, que é 20 de março, as pessoas deviam estar buscando a felicidade. Essa desembargadora devia estar olhando os processos que devem estar na mesa dela lá se acumulando e ser justa, cuidar da justiça, e não ficar emitindo opinião mentirosa ou discriminando. E desembargadora, lembre-se, quem discrimina é criminoso, disse uma professora com síndrome de Down que ensinou para a senhora uma lição muito importante que a senhora devia levar para a vida. Olha, e aqui no Rio Grande do Norte, voltando de lá para cá, vindo do Rio de Janeiro para cá, a Polícia Federal está nas ruas, viu? Foram mais de 70 policiais nessa operação em Natal, em Mossoró, e é o desvio de dinheiro do Fundeb na cidade de Baraúna, viu? E essa já tinha tido uma operação anterior, mas a polícia voltou agora e deflagrou mais uma operação aqui no Rio Grande do Norte, dinheiro de merenda, dinheiro das crianças, dinheiro da alfabetização,
de 700, mais de 700 mil reais que veio do Fundeb para cá, eles roubaram, pegaram um pedaço lá do dinheiro, roubaram, outro dinheiro lavaram comprando terreno, e um outro superfaturaram as roupas das crianças, a uniforme. Uma peça de roupa que era vendido na loja normal por R$ 12,90, eles compraram por R$ 29,90. Ora, se a prefeitura ia comprar mais, devia ter o menor preço. Superfaturar, agora superfaturar o dinheiro da educação. Eu queria saber se um político que faz isso dorme bem. Será que um político dorme bem quando rouba? Porque isso é roubo, o dinheiro da educação. Pois é, a Polícia Federal está no Rio Grande do Norte cumprindo mandatos, em Natal, em Mossoró, em outras cidades. Espero que sejam presos sim, porque quem tira dinheiro da educação está tirando o futuro do país. Está tirando das crianças a oportunidade de ser alguém melhor. Essa é a grande realidade, Mas, pai, não está escapando nada. Essa semana do Brasil, a gente vai precisar, olha, tomar maracujina. Pois é, aqui tem a prefeita entre 2014 e 2016, né, essa operação da Polícia Federal, que roubaram dinheiro das crianças. E lá em Goiás, os padres foram presos porque estavam roubando o dinheiro dos fiéis. Pois é, você vai lá dar seu dízimo, dar sua oferta, porque o dízimo e a oferta tem que ser colocado para a obra da igreja, para você manter a instituição, para ajudar os pobres. Pois é, mas lá os padres na cidade de Goiás, foi o Ministério Público lá do estado de Goiás, estava investigando que o seguinte, os padres pegavam o dinheiro dos dízimos lá, das ofertas, e pagavam a mesada para o bispo. O nome do bispo era o bispo de Formosa, Dom José Ronaldo. Aí eles pegaram o dinheiro, era um bocado de dinheiro, disse, rapaz, nós vamos fazer o que com esse dinheiro? Aí pegaram e compraram uma lotérica na cidade no nome de um laranja. E lá estava rendendo o dinheiro. Aí sobrou mais dinheiro, eles compraram uns carros lá, compraram umas coisas, estavam lá desviando o dinheiro. Rapaz, o desvio na paróquia lá, chegou a 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Porque quando a gente dá o dízimo, quando a gente dá uma oferta, a gente acha o quê? Que a igreja é para manter a igreja, para manter a obra física da igreja, para manter obras sociais, para manter projetos sociais. Mas não, os cabas estavam dizendo, até os padres, rapaz, eu não sei onde é que vai parar não, viu? A CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, ainda não se pronunciou sobre o assunto, diz que vai esperar primeiro ter acesso ao inquérito para poder se manifestar. Os padres estão presos e vamos ver se pelo menos eles devolvem aí o dinheiro, porque dízimo e oferta não é para enriquecer ninguém, nem padre, nem pastor, nem ninguém, quem quer que seja, qual que seja o líder religioso. Tem que ser usado para manter a igreja, porque a igreja não se mantém sozinha, não se mantém por milagre. Tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar funcionário, tem que fazer obra na igreja e tem que ajudar os necessitados. Quando se perde essa noção, provavelmente está se perdendo também a espiritualidade da coisa. Deus não pode estar perto de quem rouba, não é verdade? Bom, olha, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está fazendo aí, está procurando estagiários, viu? Está aberto aí vagas para estagiários na área de web design e de design gráfico. Tem que estar fazendo pós-graduação, tá? E se estiver fazendo pós-graduação, tem que procure lá, Tribunal de Justiça, Secretaria de Comunicação, viu? Do Tribunal de Justiça do RN, publicou um edital, você pode procurar pessoalmente as inscrições, vai ser do dia 21 de março, ou seja, de amanhã, até o dia 6 de abril, tá? Vai ser uma prova lá, é só procurar. A sede da Secretaria de Comunicação do Tribunal de Justiça é na Praça 7 de Setembro, na Cidade Alta, lá em Natal. Fácil demais de achar. Vá lá se você está fazendo pós-graduação na área de comunicação. Olha só, quem estiver fazendo pós-graduação na área de tecnologia da informação e comunicação, comunicação social, publicidade e artes, Instituto de Ensino Superior, você pode procurar, tem que estar, lógico, naturalmente estudando, é um estágio remunerado, e aí para quem está fazendo já é alguma coisa, viu? Procure lá, está abertas as inscrições de 21 de março a 6 de abril, inscrição presencial. Bom, vamos falar de política. Pois é,
Quem deu uma entrevista ontem à noite foi o deputado Fábio Faria, né? O deputado falou um pouco, principalmente sobre o vice-governador. Fábio Dantas, que se filiou no último final de semana ao PSB e é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Tá? Fábio Dantas fez uma filiação, chegou a criticar alguns assuntos do governo, que ele foi aliado, né, e é vice-governador, foi eleito junto, mas Fábio Faria disse que Fábio Dantas vai ser difícil de achar um discurso de oposição, já que estava no governo até poucos dias. Disse também que ele e o pai têm muita estima pelo vice-governador, mas que o pai dele, Robson Farias, é candidato. Então, até o momento, estão se desenhando aí as pré-candidaturas. E olha, tem um assunto importante. O decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, convocou uma reunião para hoje à tarde. E isso tudo, apesar de ser um assunto separado, tem muito a ver com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para você entender a situação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está com a condenação em segunda instância e poderá ser preso quando finalizar agora os recursos. O que acontece? No final de 2016, o Supremo Tribunal Federal entendeu que quem tem condenação já em segunda instância pode começar a cumprir a pena, diferente do que tinha antigamente, que era você podia recorrer até o final da vida. Aí eles mudaram esse entendimento no final de 2016. A votação foi apertada na época 6-5. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, ele toma uma decisão, mas ele pode rever a decisão. E aí, com essa questão de Lula para ser preso e tal, está fazendo uma pressão muito grande no Supremo Tribunal Federal para que se vote diferente a prisão de segunda instância. Então, não ficaria mais preso, você poderia recorrer e ficaria em liberdade. Pois é, está todo mundo, o PT, os partidos de esquerda, tudo pressionando para que o Supremo vote isso. A informação que se tem é que com a chegada do novo ministro, indicado por Temer, e a mudança do voto, o ministro Gilmar Mendes mudaria o voto, e antes ele era a favor da prisão em segunda instância, agora ele mudaria o voto para ser contra. O problema é que para que isso seja votado, eles têm que abrir de novo a discussão. E aí está nessa pressão, a ministra Carmen Lúcia, que é presidente, disse que não vai precisar discutir isso, porque todo mundo sabe que a discussão agora, nesse momento, é para tentar livrar o ex-presidente Lula de ser preso, né? Mas o ministro Celso de Mello disse que marcou uma reunião informal para hoje à tarde, para que possam ser discutidas essas questões aí, e quem sabe, a qualquer momento, pode haver aí, voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, e o que até o momento seria revista a prisão em segunda instância, e aí o presidente Lula não seria preso pela condenação que ele tem. E aí, mas mesmo assim, não seria preso, mas não se sabe ainda se poderia ser candidato, porque ele ainda está enquadrado na lei da ficha limpa que ele mesmo homologou na época da sua gestão, que foi a ficha limpa, foi uma iniciativa popular. Pois é, muitas informações, muita coisa, apesar de hoje ser o Dia Mundial da Felicidade, nós temos só notícia de gente preso, desembargadora falando que não deve, padre utilizando verba que não pode, dinheiro dos fiéis, e por aí vai. Mas o que o brasileiro não perde é a esperança. Como já disse, somos brasileiros, não desistimos nunca. Vamos em frente, tenha um excelente dia e continue acompanhando a programação da Cena TV. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista,